Oi, gente! Essa é a minha primeira vez gravando um sketchbook tour, só que eu amo assistir vídeo disso no YouTube, então eu queria gravar um também. E eu terminei esse sketchbook alguns dias atrás, acho que no final da semana passada, e foi o mais rápido que eu já fiz na vida. Deixa eu ver até que dia que eu comecei. Eu comecei em maio, acho que foi dia 1º de maio mesmo, só que eu não coloquei a data exata, eu só coloquei o mês. E terminei alguns dias atrás, então foi maio, junho, julho, agosto, setembro. Se foi no início de maio? Foram 4 meses. Gente, foi 4 meses mesmo? Foi. Enfim, aí eu comprei esse sketchbook na Shopee de uma lojinha de cadernos lá, essa loja aqui. E eles têm várias capas e eu comprei essa só porque era de insetos e eu achei muito legal, porque eu amo insetos. Nessa primeira página eu só colei umas coisas, coloquei as informações aqui e o meu nome e o meu user. Na primeira página eu sempre fico preso porque eu não sei o que fazer direito. Aí eu decidi só fazer um autorretrato. Eu tinha assistido Mulholland Drive um dia antes de fazer esse desenho. E aí acabou que eu escrevi coisas relacionadas ao filme sem querer. E é isso. Isso aqui foi uma chamada de vídeo com meus amigos. A gente de vez em quando faz chamada de vídeo pra desenhar. E cada um mandou uma imagem de referência. E a gente desenhou. A gente ficou desenhando enquanto conversava. Tá, aqui, quando eu faço coisa com marcador de álcool, geralmente eu colo algo atrás na página, porque transfere, né? Isso aqui era de um caderninho de colorir que o meu amigo me deu. E eu colori esse dinossauro. Eu tinha colorido um com as cores da bandeira lésbica. E aí o meu amigo falou: cadê eu com a bandeira gay também? Aí eu fiz esse pra ele. E eu colei ele aqui. E esse desenho aqui também. Aqui eu também colei. Aqui, esse é o dinossauro lésbica. Este desenho eu fiz pro meu irmão, pra dar de presente de aniversário pra ele. E eu passei pro digital depois e finalizei por lá. Vou colocar ele aqui finalizado na câmera pra vocês verem como ficou. Aqui eu só tava querendo desenhar com giz de cera mesmo, porque às vezes eu tenho dessas. Que eu gosto muito de colorir com giz de cera, porque eu não sei, eu sinto uma liberdade quase como se eu fosse criança de novo, sabe? Porque é meio difícil você manusear o negócio pra ficar tudo certinho e perfeito. E aí eu queria muito desenhar, só que eu tava, tipo, meio assim, travado. E eu só fui pegando imagem de peixe e inseto no Pinterest e coloquei aqui. Eu gostei muito dessa página. Esse sketchbook, eu usei muito pra explorar, sabe? Eu tinha 2 sketchbooks diferentes, tipo, um pra fazer só rascunhos ou desenhos feios e outro pra fazer artes mais elaboradas e tal. Mas eu decidi colocar tudo aqui, porque eu acho que é isso, sabe? Tira um pouco da pressão também de desenhar no sketchbook, porque quando você desenha no sketchbook, eu acho que às vezes você fica, tipo, querendo que fique perfeito, e muitas vezes não vai ficar. Tem muito desenho aqui que eu não gostei. Olha só, essa página, por exemplo. Eu tava querendo fazer alguma coisa, mas eu tava sem ideia e eu tava muito travado. Então eu só peguei tinta e fui pintando o que veio na cabeça, assim. Tipo, fui pintando formas e coisas e aí virou isso. Isso aqui é de uma música que chama Some Nights I've Dream of Doors. E também é o nome do álbum, que eu tava ouvindo quando eu desenhei. E isso eu não sei nem o que é. Aí eu colei essa mulher aqui. Aqui foi outra chamada de vídeo que eu fiz com meus amigos, que a gente desenhou. E dessa vez o tema era animais, aí todo mundo mandou animais. E eu fui desenhando os animais e aí, tipo, às vezes tinha alguns que me lembravam músicas e eu escrevia a letra das músicas. É isso. Eu gosto dessa página. Eu gostei muito
do que eu fiz aqui, da textura da árvore, sabe? Eu fui só, tipo, fazendo e vendo como que ia ficar. E eu gostei de como ficou, acho que ficou legal. Aqui, eu tive uma fase de desenhar árvores. Aí eu desenhei a árvore de novo aqui. Eu acho que eu desenhei mais pra frente também. Mas esse papel aqui, eu fiz ele há muito tempo atrás. Que eu vi um vídeo uma vez de como fazia papel. E ele é horrível, não dá pra fazer nada com ele. E nem pra pintar também, porque ele absorve muito a tinta. Eu acho que é porque ele é muito grosso, não sei. Mas eu... Como ele tava guardado aqui, eu decidi usar. E aí, tipo, fiz essa pintura. Que eu, sinceramente, não sei se eu gostei até hoje, mas tá bom. Porque ela tá aqui. E olha só, outra coisa, que ele transfere muito, tá vendo? Aí ficou, tipo, tudo manchado aqui por causa disso. Aqui... Essa é a Ivy. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, eu recomendo. Escutem as músicas dela. Eu ganhei esse post-it de maçã de uma amiga e eu pensei, eu preciso desenhar a Ivy e usar esse post-it no desenho. Porque isso é o símbolo dela, né? Até hoje, inclusive, ela usa bastante. Aí eu gostei de como ficou. Ficou bem esquisitinho, assim, bem rascunho mesmo. Tá, outras vezes a árvore. Eu odeio essa página. Eu fiquei muito tentada a arrancar ela quando eu fiz, ou tampar. Mas eu decidi que eu ia deixar até as coisas que eu não gosto. Mas, enfim, eu não vou dizer que eu cumpri essa promessa até o final, mas eu deixei isso aqui, sabe? E eu também eu tava passando por um momento, assim, que eu queria muito desenhar, mas eu tava meio travado e não tava conseguindo fazer nada, não tava gostando de nada que eu fazia, só que eu persisti. E eu acho que isso é a chave pra você conseguir passar por este momento. Mas é isso. Aí aqui, outra página que eu odeio. Mas eu não gosto muito de giz pastel oleoso, só que eu queria tentar desenhar de novo com ele, sabe? E aí eu fiz essas duas páginas. Eu até gostei dessa, mais ou menos, assim. Mas essa daqui, sem comentários. A moral da história é que eu provavelmente não vou desenhar com giz pastel oleoso de novo. Ou vou, né, também, nunca se sabe, mas por enquanto não tô querendo. Cara, esse desenho deu tudo errado. A minha ideia era fazer ele de grafite e depois pintar com aquarela preta meio dissolvida, assim, sabe? Tipo, pra ficar um efeito todo preto e branco. Só que deu tudo errado, a cara dela ficou toda estranha. Eu colei esse adesivo aqui, esse post-it e desenhei por cima. Eu gostei de como ficou, apesar de não ter ficado como eu queria. Mas, às vezes acontece. Isso daqui era uma ideia que eu tinha, que eu refiz ela depois no digital e postei no Instagram. Mas, não gostei também. Isso aqui foi a pintura de um álbum que eu amo muito. Se chama Fruit for Flies, do The Army, The Navy, que é um duo. É muito bom o álbum. Aí eu pintei, tipo, a capa, porque eu acho ela linda demais. E escrevi a letra de uma música aqui, uma das músicas do álbum. Aqui eu já tava voltando a desenhar de novo, assim, do jeito, as coisas que eu queria, assim, voltando a ter ideias e conseguindo colocar elas no papel mesmo. E... enfim, acho que não precisa de explicar muito, né? Aqui foi só rascunho. Eu comprei umas canetas novas e eu queria testar, mas eu fui só, tipo, rabiscando coisa que vinha na minha cabeça. Esse desenho eu digitalizei e esse também. Então, às vezes é bom, sabe, você fazer rascunho assim e mesmo você achando ruim, tira uma ideia da sua cabeça, sabe? Que você, às vezes você fica pensando e não faz. Mas se você só fazer, mesmo ficando feio, depois você pode fazer de novo ou digitalizar igual eu fiz. E é isso. Aqui eu comprei uma planta, eu desenhei a planta. E eu redesenhei esse desenho da Chapel de borboleta. Foi uma roupa que ela usou em algum show, que eu não vou lembrar agora qual é.
mas que eu gostei muito. E aqui eu colei só a etiqueta da planta. Tem o nome dela até. Aqui eu fiz o desenho do Max, de Where the Wild Things Are, que é um dos meus filmes favoritos. E... cara, sem explicações essa página, que eu não sei nem o que tá acontecendo aqui. Eu tinha desenhado outra aqui, só que eu tampei. Tá vendo que eu não cumpri minha promessa até o final? Eu tampei aqui o desenho que tava. E é isso, sabe? E aí eu colei esse lobo que eu tinha imprimido. Porque eu acho que representava muito o meu humor no dia, que eu tava meio assim mesmo das ideias. Aqui a data. Aqui sou eu tentando fazer rascunho direto na caneta, sem fazer, tipo, rascunho antes, tipo, só desenhar direto. E eu acho que eu evolui muito nisso, assim. Não vou falar que tá perfeito, mas tá melhor do que já foi um dia. E aí eu peguei, tipo, pessoas que eu vi no Pinterest, coloquei umas washi tape aqui. Isso aqui foi... eu vi uma colagem no Pinterest, e aí eu desenhei minha versão, assim, só... pra testar minha caneta nova também, que eu tinha comprado essa caneta vermelha. Tá vendo como tá uma bagunça? Eu não sei nem o que explicar. Mas eu achei essa folha na minha garagem, eu achei as cores dela muito bonitas. E aí, tipo, meio que refiz aqui, porque eu achei que ela ia ficar mais escura, só que ela ficou assim pra sempre. Não sei por quê. E aqui eu tinha pedido comida mexicana, eu colei aqui. Isso aqui veio... eu comprei uma caneca e o papel que veio embrulhado tinha vários desenhos de peixe e isca. E aí eu ranquei o pedaço e coloquei aqui. Isso aqui eram... tá escrito aqui, né? Miçangas de vidro antigas. Eu vi uma imagem no Tumblr, que eram várias miçangas de vidro antigas. E aí, tipo, eu tentei desenhar algumas. Novamente com a folha. Essa é a última parte, a última resquício de folha que sobrou. Aí eu me desenhei novamente. Tá vendo como eu tô me desenhando muito? Eu me desenho bastante, eu acho. E aqui eu desenhei coisas que eu tinha comido no dia. Que eu tinha comido mexerica e capo. Eu amo capo de uva. E aí eu desenhei. Que eu tava, tipo, tomando na hora. Aqui eu vi um documentário / reality de tubarões que saiu na Netflix. Se chama All the Sharks. Eu amo tubarões. E aí, toda espécie que aparecia lá, e tipo, que eu sabia que existia, mas eu não sabia, tipo, direito sobre, eu anotava no caderninho pra pesquisar depois sobre. E aí eu peguei algumas que apareceram lá e desenhei aqui. Tubarão-raposa, tubarão-baleia são um dos meus favoritos. E também tubarão-lixa, só que eu não desenhei ele aqui. Não gostei muito desses desenhos não, pra te falar a verdade, mas eles estão aqui como registro. E eu tampei alguma coisa aqui, que é isso? Ah, não, era que eu usei marcador de álcool aqui. Enfim, essa página também eu só tava desenhando por desenhar mesmo, sem pensar muito. E aí fui desenhando coisa que veio na minha cabeça. E aí eu vi uma pessoa que ela colocou álcool em cima dos marcadores de álcool pra fazer, tipo, uns efeitos, sabe? E aí eu tentei, e eu coloquei, tipo, spray aqui, eu coloquei na garrafinha e fiz assim. E aí ficou meio borrado umas partes. Eu achei legal isso. Talvez eu use isso mais pra frente, assim, com mais intenção. Porque aqui eu só fiz pra testar mesmo, sabe? Pra experimentar. Aqui, isso era uma sacola. E aí eu cortei, colei aqui, desenhei a Nana. E aqui eu desenhei os copinhos de Nana. Essa página é meio tema de Nana, assim. E eu peguei o rótulo da garrafinha de sujo que a minha amiga trouxe pra gente. E eu colei aqui. Achei meio bagunça, mas tudo bem. Aqui, eu tenho uma... eu vou pegar, pera. Aqui. Eu coloco, às vezes, ideias de desenho aqui dentro. Às vezes são coisas específicas e às vezes são, tipo, palavras, sabe? Pra quando eu quero muito desenhar
e eu não sei o que, aí, tipo, eu coloco aqui e eu tiro. E isso foi uma das coisas que eu tirei de lá. Mas isso era uma ideia muito específica, porque eu tava viajando um dia e eu tive a ideia de desenhar duas vaquinhas brincando, porque eu vi um monte de vaquinhas, sabe? No pasto. E aí eu desenhei. Pintei elas, na verdade, de guache e lápis de cor. Esse meio aqui eu usei tinta acrílica pra fazer a estrela. Aqui, isso é uma flor que a minha mãe comprou. Você já deve ter visto essa versão desse ursinho, que é um ursinho que ficou famoso nas redes sociais. Ele não é exatamente assim, mas o pessoal fica falando que ele é um ursinho lésbica. E aí eu desenhei ele bem lésbica de verdade. Coloquei a chaveirinho aqui, a tatuagem, o piercing na orelha. Esse daqui eu desenhei enquanto eu estava em chamada com meus amigos. E é uma personagem minha muito antiga, assim. Que eu nunca elaborei de verdade a história. Mas de vez em quando eu desenho ela, assim, só pra lembrar que eu ainda sei desenhar. Isso é uma confusão. Eu vi um vídeo no YouTube sobre como você... Se você for fazer uma arte propositalmente feia, é mais difícil do que você imagina, sabe? Porque você vai acabar achando alguma coisa interessante nela, assim. E aí eu fui tentando fazer, assim, e aí eu coloquei anotações aqui e na outra página também. Foi um exercício legal, assim, me deu, tipo, uma outra perspectiva de... E também você pode perceber, tipo, o que você não tá gostando na sua arte, se você prestar bem atenção, sabe? Tipo, se você vê a intenção que você teve pra tentar fazer alguma coisa feia, você também consegue perceber melhor quando você tem a intenção de fazer algo ficar bom, assim. E por que que você tá fazendo aquilo. É legal, eu recomendo. Aqui é mais anotação da outra coisa. E aqui eu fiz uns desenhos de caneta. Essa é uma foto que eu vi da Ayo. Ayo é Debris. E aqui eram uns azulejos que eu vi no Pinterest. E aqui morreu-se um mosquitinho. E eu pensei, que droga, o mosquitinho manchou minha página. Só que eu decidi deixar ele aqui e eu fiz tipo um destaque dele. Isso aqui eu saí com o meu amigo um dia, a gente foi no parque que tem aqui perto. E eu fiz essa página, que tava bem na minha frente, assim, era uma cerca que tinha um monte de planta em volta e tal. Esse aqui era meu amigo, meu tênis, eu tinha levado uma vasilha com pimentinha e uma árvore que tava lá, e essa flor, que eu desenhei ela aqui também. Tudo isso eu fiz lá, enquanto a gente tava conversando. Aqui eu viajei pra minha cidade natal. Pela primeira vez em muito tempo. E aí essas páginas e as próximas duas eu fiz enquanto eu tava lá. Isso aqui eu fiz só, tipo, com imagens do Pinterest mesmo. E a próxima eu fiz de coisas que estavam na minha volta. Eu vi um vídeo dessa menina, meu amigo me mandou, que ela fazia, tipo, caixinhas assim. E fazia os desenhos dentro das caixinhas de coisas que você vê em sua volta, assim. E faz, tipo, uma colagem, um porta-retrato, algo assim, sabe? E aí eu tentei fazer isso com coisas que eu via. Eu achei que ficou legal. Aqui ainda da viagem, essa página é muito caótica, mas eu tava coletando flores e plantas que caíam no chão pra colocar no meu diário. Só que aí acabou que eu decidi colar no meu sketchbook mesmo, e aí, tipo, coloquei tudo aqui. Só que ficou muito desorganizado, mas tá bom, eu registro. E aqui eram coisas, tipo, de lá, sabe? Isso aqui foi em BH, porque a gente foi pra BH antes, na igrejinha, e foi em uma cafeteria que a gente foi, guardanapo tinha esse desenho, eu cortei, e a gente comeu no Bob's um dia, e eu peguei o adesivo da sacola e coloquei aqui. Mas é isso, ficou bem caótico, mas é tipo... Se eu abrir aqui e bater o olho, eu vou lembrar de cada momento individualmente. Então, tá tudo bem. Não precisa ficar bonito às vezes, sabe? É só pra, tipo, ter essa lembrança.
Depois que eu cheguei de viagem, eu fiquei doente. E aí eu queria me desenhar, mesmo assim, mas eu não tava conseguindo ficar sentada, tipo, na cadeira por muito tempo. Aí eu desenhei na cama. Eu passando mal. E, tipo, o meu quarto aqui a mesinha tava cheia de roupa que eu tinha que guardar. E aí eu desenhei coisas que vinham na minha cabeça, esse tubarão muito deformado. E essa é uma pelúcia que eu fiz. Aí, tipo, ela ficou, tipo, a sombra dela aqui no fundo. Aqui, eu também queria desenhar com a minha caneta vermelha. E aí, eu desenhei a Chapel com o terno enorme de The Subway. Porque eu achei muito engraçada a foto, que ela tava com o terno gigantesco e com a cabecinha minúscula. E ele ficou muito esquisito, mas é tipo, é só um rascunho. E aí eu vi esse caminhão no Tumblr. Eu amo esses caminhãozinho pequenininho japonês, sabe? E aí eu falei, que fofo, eu preciso desenhar. Eu não gosto de desenhar carro. Não é uma coisa que eu costumo desenhar, geralmente, mas... eu gostei desse desenho. Achei que ficou legal, assim. Eu consegui perceber, tipo, a anatomia... a anatomia do caminhão. E depois eu achei muito engraçado, porque eu desenhei a Chapel do lado de um caminhão. Enfim. Isso aqui eu fiz com guache. Eu não gostei muito desse desenho, porque eu acho que eu usei uma cor muito escura de azul. E também eu fiz, tipo... eu fui fazendo sem pensar muito na composição. Eu só sabia que cores que eu ia usar. Que eu queria usar, tipo, azul, vermelho e amarelo. Mas... aí eu refiz ele no meu sketchbook novo que eu comecei. Eu amo essa raça de cachorro, eu acho eles muito engraçadinhos. Eu até desenhei ele aqui também no... cadê? Esse é outra imagem de um cachorro com o focinho muito comprido. Aí eu desenhei ele aqui, de novo, porque eles estão incríveis. Aqui eu fiz só com giz de cera. Eu fui caminhar e aí, tipo, eu tive um pensamento. E aí eu decidi, tipo, transformar em um desenho. Aí eu coloquei aqui. E isso foi uma árvore que eu vi que ela tava bem seca e tinha várias pipas grudadas nela, sabe? Vários papagaios. E aí eu achei muito legal. Eu tentei tirar uma foto, só que não deu pra ver direito porque a luz tava muito ruim, que era de noite. Mas aí, tipo, eu meio que desenhei de memória mesmo. Tá certo isso, tá. Tem um filme que chama Whale Rider, que tem essa personagem como protagonista. Esqueci o nome dela. Acho que é Pai? Alguma coisa assim. E... ai, eu amei tanto esse filme. Ele é lindo, muito lindo, sério. E eu quis desenhar ela porque... principalmente nessa cena que ela tá, tipo, toda vestida com roupa tradicional, assim. Eu achei ela é um anjo, sabe? Ela é uma querida. Enfim, esse filme é muito bom, muito fofinho. Ele passa uma vibe muito Disney Channel, só que mais profundo também, sabe? Não sei explicar. Enfim, assistam esse filme, eu recomendo muito. E aqui eu vi um vídeo de uma pessoa que ela fez carimbo com isopor. E eu tentei fazer. Aí eu anotei aqui. Eles estão ali ainda. Só que é muito difícil transferir do isopor e ficar bom. Então, tive muitas tentativas falhas aqui. Aqui também. Aqui deu certo esse carinha. Aqui esse peixe ficou muito terrível. Mas foi legal, assim. Eu gostei de tentar fazer algo assim. Eu não sei se eu vou usar isso. Mas fica aqui o registro. Eu fiz essa caveira, aquela meio monstruosa. E aí depois eu pensei em fazer uma pessoa, ou tipo um ser. De como seria, tipo... uma pessoa com esse esqueleto, sabe? Com esses dentes enormes. Ia ser tipo um monstro, né? Mas eu não fiz ainda, eu vou fazer depois. Aqui... só rascunhos que eu fiz de grafite. Essa é a Abigail, da banda The Last Dinner Party. E essas flores que a minha mãe colheu pra mim, que ela me deu, porque ela falou que elas são muito cheirosas. E elas realmente são muito cheirosas. Eu consigo até sentir o cheiro ainda, e faz tempo que elas estão aqui. Eu não sei, não vou lembrar o nome das flores, mas... se você sabe qual é... enfim. E aqui a Ivy de novo.
porque eu amo ela. Eu tô esquecendo de colocar isso em todas as páginas de novo. Vou ter que voltar depois. Eu fiz tipo uma moldura em volta com essa fita verde, só que eu não gostei de como ficou. Aí eu cortei ela depois, quando eu digitalizei e meio que coloquei uma outra moldura em volta e postei no Instagram. Isso aqui era pra ser tipo várias cabeças, várias versões minhas. Eu não tive cabelo rosa assim, nem cabelo roxo, tá? É só a ideia. E um pensamento que eu tive. Isso daqui é um redesenho de um desenho que eu fiz em 2020, que eu gosto muito, só que toda vez que eu olho pra ele eu fico tipo, como será que seria ele no meu estilo atual? E aí eu decidi refazer aqui. E eu vi um vídeo que o cara falou isso. O vídeo era sobre como a internet está hoje em dia, sabe? Tipo, como as coisas não estão mais tão divertidas como elas eram antes. E aí ele tava falando sobre como ele queria criar um espaço de esperança no meio de tudo isso. E aí ele falou isso e eu achei muito legal. Aí eu quis desenhar, eu desenhei a minhoquinha punk. Fiz umas coisas aqui em volta. Eu não gostei muito do jeito que eu colori, porque na minha cabeça ia ficar de um jeito e acabou ficando de outro, mas eu gostei da ideia, assim. E acabou. Aqui eu só colei umas coisas que eu tenho... Geralmente eu coloco tipo um envelope na última página e eu vou colocando papel ou coisa que eu quero colar depois e usar nas minhas artes. E aí, tipo, isso sobrou. Esses pedaços de papel e essa embalagem. E aí eu só colei aqui e coloquei a letra de uma música. A música da Aurora. Chama This Could Be a Dream. E aí na última página não tem nada, só um monte de rabisco. E aqui tem um envelope, tem um desenho que eu quero digitalizar depois. Mas é isso. Foi isso o vídeo. Eu gosto muito de falar sobre os meus desenhos e o que passa na minha cabeça enquanto eu tô fazendo eles. E eu gostei muito do processo de fazer esse sketch, porque eu acho que, tipo, o jeito que eu decidi fazer ele, sabe? Foi muito melhor pra mim, assim, do que com menos cobrança, sabe? De ficar tudo perfeito, todo desenho tem que ficar bom. E só de pensar, de chegar pra desenhar pensando que, tá, eu vou fazer esse desenho e se não ficar bom, tá tudo bem, porque eu tô aqui pra experimentar, eu tô aqui pra fazer as coisas, pra ver o que dá certo e o que não tá, e nem tudo vai ficar bom. E é isso. Enfim. Eu fiquei muito feliz de ter terminado ele em tão pouco tempo. E esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo, tenho certeza. Então se você viu até o final, muito obrigada. E se você quiser ver minhas artes finalizadas, eu posto no Instagram a maioria. Então é isso. Tchau!